Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Segunda-feira, dia 20 de março de 2023. Bom dia, Andressa. Bom dia, Cissa, Cristiane. Bom dia, bom dia. Estou uns minutinhos atrasada, mas estou aqui. Ao contrário da semana passada, que eu estava muito mal, vomitando, passando muito mal. Estamos aqui hoje. Bom dia, queridos. Bom dia, Sil. Vamos começar, então. Hoje nós comemoramos o Ano Novo Astrológico, né? E da mesma forma que ocorre para, vamos pensar assim, quem comemora dia 31 de dezembro para o primeiro, hoje é o primeiro, o ano novo, né, astrológico. Então vamos fazer os nossos pedidos, acessar o nosso coração e verificarmos aquilo que nós desejamos para nós. Bom, hoje eu quero falar de uma coisa que eu nunca programo o que eu venho falar aqui. Nunca. É sempre por intuição, vamos dizer assim. E hoje eu tava logo cedinho, né? Me arrumando, escovando os dentes, tomando meu banho, tudo. E eu sempre peço para o Criador, para o Mestre Jesus, para que venha a informação que é mais... a quem eu devo falar? Eu pergunto. A quem eu devo falar e o que eu devo falar? E foi tão interessante. Estelinha, Kelly, Lúcia, bom dia, meninas. Gratidão por vocês estarem aqui. E aí eu pedi, né? Eu sempre peço a orientação sobre para quem e o que eu devo falar no dia. Isso diariamente. E aí me veio a informação que era para eu falar sobre o produto dos nossos pensamentos. Aí eu pensei assim, mas gente, o produto, né? Eu falei, claro, mas é claro que é. Bom, o que significa isso, né? Se a gente for pesquisar através da ciência, dos estudos, a gente vai verificar que uma média de não sei quantos mil pensamentos a gente tem por dia. 70 mil, 50 mil, não sei quantos mil a gente tem de pensamentos por dia, né? Eu falei, credo em cruz, quanto pensamento, né? Eu vou pesquisar o número de pensamentos que a gente tem por dia. E aí, me veio, né, automaticamente o que falar, né? Além do produto dos pensamentos que veio, né? Eu falei, gente, é isso. Por quê? Qual não vamos falar de quantidade, mas vamos falar sobre qualidade e principalmente o direcionamento dos nossos pensamentos, tá? Por quê? Eu pus um postzinho ontem, né, que eu não lembro de quem que é, mas fala que, e tem o Bruce Lipton que fala isso, né, que os nossos pensamentos se tornam ações, se tornam nossos hábitos, eu não lembro direito, o livro tá ali, e isso se torna as nossas crenças. Mas não é de crenças que eu quero falar hoje, é sobre os nossos pensamentos mesmo. Então, qual é o direcionamento dos seus pensamentos diariamente? São por, vamos pensar, preocupações, são por devaneios, né, do que você fica imaginando coisas, são de medo, são de ansiedade de estar no futuro, né, de se preocupar com esse futuro, são relacionados às coisas do passado. Qual é o direcionamento dos seus pensamentos?
qual é a qualidade dos seus pensamentos. Por quê? Nós sabemos, e isso, olha, milhões de anos tem sido trazido para nós, né? Quem é espírita sabe muito bem que dentro da doutrina espírita, eu lembro que eu era menina, assim, adolescente, meu pai falava, olha, cuida do pensamento, tem que cuidar do pensamento. E eu falava assim para ele, mas pai, como? E na época não sabia, né, como explicar. E a doutrina espírita sempre falava sobre essa questão do pensamento. O que nós pensamos, nós plasmamos, certo? Efetivamente, como formas pensamento. É como se eles ficassem como fantasminhas em volta da nossa cabeça. Fica energia condensada aqui, certo? No nosso corpo, nos nossos órgãos, dessa forma. Eu tô falando de uma forma bem leve, porque se vocês forem fazer um raio-x, ter uma visão sobre as coisas do jeito que a gente tem, vocês vão ficar horrorizados. E essas formas, essas placas, né? Vamos falar placas. Essas placas de pensamento, elas ficam plasmadas em volta de nós. Há algumas pessoas, e não pessoas que a gente acha que é gente de rua, não, nós, tá? Que tem praticamente fortalezas de placas em volta de si. E isso decorrente das suas formas pensamento. Aí, a oração, vamos dizer assim, não consegue ultrapassar. O pensamento positivo também não consegue ultrapassar. Por quê? Porque não é só o pensar, né? É o pensar e o sentir. E isso que faz a conexão dos nossos pensamentos terem uma amplitude maior. Porque aí consegue ultrapassar essa nossa barreira, né? Barragem que nós mesmos criamos e chegar até o mais alto. Aí eu sempre escuto assim, mas Sil, nada acontece comigo. Ai, esse Theta Healing não funciona. Essa meditação do Theta Healing não funciona. Só com você que tá com o colchonete no 7º plano. Não. Porque a gente tem que alinhar pensamento com sentimento, tá? Então, se eu tenho um pensamento de querer, um desejo, né? Um pensamento não, um desejo de ser próspera, de ser alegre, de ter facilidade na minha vida, só que isso não coaduna com aquilo que eu estou sentindo, não ressoa. Então, se eu estou numa faixa de vibração de tristeza, de depressão, de dor, não adianta eu pensar, ai, bonitinho, não. Porque não tá desalinhado. É como uma onda de rádio. Você vai lá e sintoniza. Quando você sintoniza a sua rádio, vamos lá que você quer escutar a Antena 1 de São Paulo, que é maravilhosa. Indicação aqui para vocês. Dos anos 70, 80, 90, Antena 1. Você quer sintonizar na Antena 1. Quando você vai sintonizar, fica um chiado. É esse chiado que ocorre quando os nossos pensamentos não estão alinhados com os nossos sentimentos. Minha princesa entrou, paixão da minha vida. Então, nesse sentido. Então, eu preciso alinhar o meu pensamento com o meu sentimento. Mas, Silvana, como que eu faço isso? Então, vamos lá, vamos voltar no pensamento, no sentimento de depressão, de tristeza, de angústia, de viver o passado constantemente. Se eu tô num estado depressivo, eu preciso respeitar esse meu momento
e cuidar de mim, dos meus sentimentos, para identificar a origem daquilo. Agora, se eu anulo os meus sentimentos e fico só maquinetando, né, os pensamentos negativos, eu não vou sair desta condição, certo? O que eu preciso fazer para sair desta condição, para melhorar o meu estado com relação à depressão? Eu preciso alinhar o meu pensamento e com o meu sentimento. Ok, então, olha, eu tô sentindo aqui que eu sempre fui julgada. Ok, eu tenho medo do julgamento. Eu tenho pânico de ser julgada. Ok, quando que isso começou? Ah, começou lá na minha infância. Começa a escrever. Escreve. Gente, eu vou cansar de falar, mas não vou cansar de falar. Pega o caderninho, como eu mostrei pra vocês semana passada. Cadê meus rabiscos? Pega o caderninho, vai fazendo os seus esquemas, anota, vira a página, continua e vai fazendo o seu mapa mental, o seu diário ali. E você vai começar a identificar as origens. Pode ter sido quando, vamos pensar assim, a sua irmã nasceu e você perdeu o peito da mãe, você perdeu o colo da mãe. Isso é uma dor na alma. Tem como mudar? Não. Mas você pode olhar para isso de uma outra maneira e se nutrir do amor da sua mãe através de outros momentos em que vocês tiveram esse amor. Ah, tem como modificar essa situação, Silvana, pelo fato de que eu tenho muito ressentimento da minha irmã? Sim, porque da mesma maneira, vamos pensar assim, que você perdeu o colo da sua mãe quando a sua irmã nasceu, o seu irmão nasceu, provavelmente veio outra criança. E provavelmente a tua mãe também estava ocupada com tantas outras coisas, como na minha época, de lavar roupa para fora, de fazer faxina, de ir para a roça, com trabalhos pesados. E elas não tinham condição de dar a nós o colo em que nós tanto desejamos. Então não é atribuir a culpa a alguém, a um fato, mas sim trazer o entendimento a você daquilo que realmente aconteceu. Mas tá, Silvana, ok, então vou lá, escrevo, faço os meus mapas mentais, vou trazendo na memória, ok? Então eu alinhei aquele meu pensamento de medo, de tristeza, de depressão, de não conseguir me posicionar, de medo de ser julgada. Eu vou identificar a minha origem, a origem disso tudo. Identifiquei essa origem, tá bom, Silvana, e agora o que eu faço? Você vai fazer um exercício, que é o exercício que o Mestre Jesus nos ensinou, que os nossos pais nos ensinaram, que os nossos avós nos ensinaram, que é o exercício do perdão. Perdoe a si mesmo, perdoe as situações, as pessoas, porque cada um deu o que tinha que dar naquele momento, o que tinha que dar, ou o que tinha de recursos para dar, e fez o melhor. E quando você faz esse exercício, você vai para uma condição de adulto. Por quê? Enquanto nós estamos, no ressentimento, no julgamento, no passado, de ficar revivendo, rememorando aquilo,
nós estamos na posição da criança que quer que as coisas sejam ou fossem de outra maneira. Isso é um pensamento mágico, né? Um pensamento ilusório. Porém, as coisas não são assim. Não foram assim. E eu vou aproveitar a deixa para trazer para vocês o meu exemplo. Se a minha filha estiver aqui, ela confirma isso. Eu fiquei, né, pai dos meus filhos, eu fiquei viúva, eu tinha 26 anos de idade. A minha filha tinha 6 e o meu filho tinha 4. Bom, a dor, né, se estabeleceu sobre nós. E o desespero, além da dor, o desespero, principalmente eu, uma menina com 2 pequenos. O que eu tive que fazer? Eu tive que ir para a vida, enfrentar a vida, trabalhar de manhã, de tarde e de noite e criar sozinho os meus filhos. Naquela situação, eu tinha condição de ficar em casa, chorando, sofrendo. Eu tinha condição de ficar ali, remoendo aquela dor e cuidando da casa e dos meus filhos e cuidando também da dor deles. Não. Eu tinha que o quê? Lutar pela nossa sobrevivência. Então, os meus filhos tiveram muito pouco. Assim como eu também tive muito pouco. Assim como a minha mãe teve menos ainda. Que com 4 anos ela tinha que subir numa lata de óleo e fazer comida para os irmãos dela no fogão a lenha. Que a minha avó estava na roça cortando cana. E ela cortava quarteirões de cana, muito mais do que 2, 3 homens juntos. Então, assim, é ilusório a gente ficar nesse processo. Cada um deu o que tinha que dar. Então, quando você vem para essa posição do adulto e fala, olha, minha mãe fez o melhor, meu pai fez o melhor que eles puderam. O que cabe a nós ali? O perdão. E não o perdão, como Bert Hellinger fala, né, que o perdão ele se torna arrogante. Mas o perdão sincero, humilde, principalmente, nós pedimos perdão aos nossos pais, às pessoas, pelo tanto, vamos dizer assim, de exigências que nós, enquanto criança, estávamos cobrando dos nossos pais. Porque nós não tivemos ainda o olhar benevolente sobre o que se passou. E não importa o que se passou. Era o que tinha para época. Era o que tinha para época. Vou pegar o exemplo da minha mãe, que com 4 anos ela conta, e a minha avó conta essa história, que ela tinha que fazer comida. Como que uma criança de 4 anos faz uma comida? A minha avó ensinou ali para ela, e a minha avó tinha que cortar a cana. O que ela fazia? O que cabia ali para uma criança de 4 anos? A minha avó era culpada? Não. Porque a minha avó estava sozinha com 3 crianças. Porque o marido dela tentou matar ela e o bebê que estava na barriga dela, que era filho dele. De bater, né, na época, muita violência. Então, assim, pra quê? E aí a minha mãe tem que ficar acusando a minha avó de forma inconsciente porque não deu o amor? Não. Meus filhos me acusam pelo fato de que eu estava trabalhando
de que a gente estava sobrevivendo àquele período? Percebam que é muito maior do que os nossos próprios caprichos. A dor existe para todos. A dor existe em todos. Cada um de uma maneira e de uma forma. Se a minha filha interpretou de uma maneira completamente diferente da do meu filho a perda do pai, cada um interpretou de uma forma. A Flávia chegou um dia pro Murilo, a Flávia acho que devia ter uns 8 anos, o Murilo uns 6, e disse assim para ele: para de chorar, o pai morreu, acabou. O Murilo, com 4 anos, não teve mais a referência do pai. E ele foi o que mais, vamos dizer assim, manifestou a dor dele. A Flávia fechou. E teve o entendimento ali de que acabou. Já chega. Cada um com o mesmo pai, a mesma situação, entendeu e interpretou de uma maneira. Pois mas a dor existe no coração de cada um. E o que a gente faz com essa dor é o que nos torna maiores, melhores na nossa vida. Então, o que nós precisamos fazer com esse monte de dor que a gente tem? Nós precisamos identificar a raiz disso. Nós precisamos voltar a nossa atenção para o nosso coração. Ai, Silvana, você vive falando sobre isso, mas como acontece? Como eu faço isso? Presta atenção. Silencia. Sai das mídias. Respeite pelo menos 5 minutos do seu dia de você com você mesmo. Faça uma leitura edificante. Dobre os seus joelhos. Na beirada da sua cama, como disse Jesus, feche a porta do seu quarto e ore. Ali eu estarei com você. Faça isso. Não é como é que chama? Instagram, Facebook, TikTok, para você que você vai encontrar a resposta. Não é ali. Isso são distrações para que você saia da onde você tem que sair, que você deve sair. É para você ficar no mesmo lugar, no mesmo buraco. Nós não temos mais tempo, gente. A coisa vai ficar muito pior. Daqui a pouco, outra situação muito pior vai acontecer. E quem vai? Nós que estamos aí tudo distraído. Por quê? Porque o coração tá tão funhanhado de coisa ruim, tão escuro, tão amargurado, que não consegue. E eu falo isso por experiência própria, que eu já cheguei a sentir o gosto de fel na boca. Percebe? Quando eu olho para aquela Silvana do passado, hoje, eu falo, cacetada, ainda bem que você saiu do lixo, hein, fia? Porque senão eu não tava mais aqui. Nem. E se não fosse pelos meus filhos, ó, que eu não tava aqui, ó, há 32 anos atrás. 30 anos atrás. Se nós não fazermos essas mudanças, de alinharmos, ok, vamos lá de novo, faz o exercício, identifica, por que eu tô sentindo isso? O que em mim me faz repetir essa condição? O que em mim faz repetir que eu sou a coitadinha? Aí você fala assim pra pessoa,
fala assim para a pessoa: fala tal coisa, você precisa se manifestar, você precisa falar, você precisa expor os seus sentimentos. Não, eu sei. Sabe, mas não faz? Que porra é essa? Desculpa. Sabe, muitas vezes a gente precisa acionar a raiva que existe dentro de nós para modificarmos a nossa realidade. Porque nós estamos num processo tanto de anulação, tanto soterrada de porcaria, que a gente fica aceitando. Já basta. Já basta. Sabe por quê? Porque esses sentimentos densos, tristes, pesados, eles vibram uma onda cinza que sai do coração de vocês, do meu coração, do seu coração. E essa energia cinza que sai, ela impregna todo o seu campo. E é mais disso que você tem. Aí não adianta ficar recitando mantra o dia inteiro de o dinheiro veio a mim com prosperidade. Porra! Não adianta. Não adianta. Tem que catar a pá e limpar a eira. Não adianta. Fica aqui repetindo, né? Como é que chama aquele negócio que eu dei tanta risada quando eu fiquei sabendo da Kelly, acho que ela deve estar por aí, que ela comprou não sei quantas japamala, porque cada japamala é para uma coisa. Ficar lá recitando as bolinhas o dia inteiro. O que é isso? Isso é ego, isso é controle. Controle. Ego. Aí, recitei 108 vezes 10 vezes 20 vezes de tal coisa pro dinheiro. Agora o dinheiro vai vir. Mas puta que eu pariu, hein? O outro lá tá ganhando dinheiro como água. E eu aqui na merda. Se tinha uma energia do dinheiro para chegar ali, pronto, já aspergiu. Acabou. É assim, gente. Então, enquanto a gente não identificar que nós temos, sim, crenças negativas, sentimentos negativos com relação a dinheiro, com relação ao amor, com relação à saúde, com relação a isso e aquilo, não adianta. Pegue a tua pá e vá cavar a origem disso tudo. Silvana, identifiquei. Aí, Silvana, mais dói. Dói, pá. Dói. Hoje eu tô bem, como é que chama? Márcia, né? Hoje eu tô bem Márcia. Márcia sensitiva. Hoje eu tô. Por que disso? Porque é só através disso que a gente tá dando tadinha de amor hoje. Ai, ela tá dando tadinha de amor hoje com luva de boxe. Desculpa, gente. Ai, mas hoje a inspiração foi assim. Então, tapinha. Ah, tapinha de luva de boxe, tá bom. Enquanto a gente não fizer isso, os nossos pensamentos com os nossos sentimentos, eu não sei em qual dos livros, mas se você pesquisar, não sei se é Greg Baden, se é Ed Murphy, eu não sei, Joseph Murphy, eu não sei, Ed Murphy, ó, coitado, que fala sobre o alinhamento do sentimento com o pensamento. Eu não sei qual desses, mas se você for ver, é isso. Porque a partir do momento que eu... Ok, minha mãe. Ok, meu pai. Eu consigo ver que era o que você tinha para me dar naquele momento. Eu agradeço,
eu honro, eu tomo para mim. E a partir deste instante, meu pai e minha mãe, eu honro a vida de vocês. Eu honro a vida que vocês me deram. Eu honro a fonte que me deu a oportunidade da vida, de crescer e de melhorar. E a partir de agora eu faço diferente. Mas isso não é mágica. Isso tem que vir do fundo do coração, das entranhas. Como diz a minha amiga, tirar a força do fígado para fazer. E além disso, é diariamente. Coloca pai e mãe aqui, ó. Não sobre os ombros, atrás. Coloca pai e mãe aqui. E diariamente honrar. Diariamente orar e vigiar e conexão com o Criador. Cata a tua pá, minha amiga. Cata a tua pá, porque coisa pior aí tá vindo. E se nós não fizermos o nosso trabalho, o nosso aqui de cavucar e de limpar, nós estamos tudo funhanhado. Então, para de drama, para de preguiça e vamos para a vida, porque a gente tem mais o que fazer para a nossa evolução aqui na Terra. Cada declaração, pensamento e ação é refletido naquilo que estamos manifestando em nossas vidas. Isso mesmo. O que pensamos e dizemos tem influência em nossas manifestações. Gratidão, Sil. Página 278 do livro do básico, né? Cara, olha, pega isso daqui. Pega isso daqui que a Silvana trouxe aqui pra gente. É isso que eu falei desde o começo. Gratidão, Sil. Então, quem tá chegando agora vai voltar lá e vai assistir essa live inteira para vocês poderem entender do que eu tava falando. E como disse a Silvana, a luva de boxe hoje tava afiada, né? Aí eu venho pro meu livrinho. Vai do céu. Isso mesmo, Sil, não para de estudar. Olha só o que saiu. É tudo aleatório. Murmurações. Paft, paft, paft. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Paulo disse, né? Através de Paulo. Filipenses, está em Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Eu não vou nem ler, porque senão a gente não vai nem dormir essa noite. Não vai nem dormir de peso na consciência de culpa. Ai, ai. Eu vou ler só um parágrafo. Nunca se viu contenda que não fosse precedida de murmurações inferiores. Nossa. É hábito antigo da leviandade procurar a ingratidão, a miséria moral, o orgulho, a vaidade e todos os flagelos que arruinam almas neste mundo, para organizar as palestras da sombra, onde o bem, o amor e a verdade são focalizados com malícia. Caraca! Para não falar outra coisa, nós tomamos hoje na cara com gosto. Com gosto. Eu não vou nem continuar, porque senão vai me dar palpitação, né? Já chega por hoje, né, dona Silvana? Bom, vamos para a vida, que já são 9 horas, quase 9 horas aqui em Campo Grande, Manaus, Brasília, São Paulo já é quase 10. O resto do país, né? Eu vou tirar uma cartinha agora, mas depois eu vou colocar no Stories para vocês escolherem a cartinha da semana para vocês, tá bom?
Então vamos lá, vamos ver o que o Osho traz pra gente. Vocês estão prontos? Ai, ai, pega na mão e não solta mais. Pega na mão aí e não solta mais. Pega na mão de Jesus e não solta mais. Eu vou mostrar bem devagar. Ai, esse negócio aqui é um saco. Olha essa carta. Nós somos o mundo. E o que essa carta diz? Que a minha ação reflete no outro e no outro e no outro. Percebe? Tchau, gente. Beijo, amo vocês. Até mais.